Salve Maria, honra e força, Templários de Maria, Deus abençoe a todos. Hoje, então, dando continuidade à aula sobre controle populacional, ainda estamos falando sobre a legalização do aborto e sobre o plano de pressão da ONU. Com o sucesso da Conferência, então, Populacional em 1994 e da Conferência sobre a Mulher em 1995, a ONU promoveu em 1996, informalmente, a famosa reunião de Glen Cove, numa ilha próxima a Nova York, onde reuniu as recém-criadas ONGs e movimentos feministas. Ali se estabeleceu o plano de gradual pressão sobre os vários países, em especial sobre os da América Latina, no sentido de acusá-los de violarem os direitos humanos ao não legalizarem o aborto. Entre outras metas para implantarem o aborto no mundo estava de conseguir fazer com que o direito ao aborto entrasse oficialmente na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí, o que aconteceu? O Papa Bento XVI denunciou, numa publicação em junho de 2009, de sua terceira encíclica, a Caritas in Veritatis, Caridade na Verdade. Nela, o Sumo Pontífice denuncia claramente os grupos e movimentos nacionais e internacionais que tramam para impor o aborto, principalmente aos mais pobres, como controle demográfico. Então, se vocês olharem lá na encíclica do Papa Bento XVI, que eu postei para vocês já em abril, nós vamos ver ali que no parágrafo 28, um dos aspectos mais evidentes do desenvolvimento atual é a importância do tema do respeito pela vida, que não pode ser de modo algum separado das questões relativas ao desenvolvimento dos povos. Trata-se, então, de um aspecto que nos últimos tempos está a assumir uma relevância sempre maior, obrigando-nos a alargar os conceitos de pobreza e subdesenvolvimento às questões relacionadas com o acolhimento da vida, sobretudo onde o mesmo é de várias maneiras impedido. Não só a situação de pobreza provoca ainda altas taxas de mortalidade infantil em muitas regiões, mas perduram também em várias partes do mundo práticas de controle demográfico por parte dos governos que muitas vezes difundem a contracepção e chegam mesmo a impor o aborto. Nos países economicamente mais desenvolvidos, são muito difusas as legislações contrárias à vida, condicionando já o costume e a praxis e contribuindo para divulgar uma mentalidade antinatalista, que muitas vezes se procura transmitir a outros estados como se fosse um progresso cultural. Também, algumas organizações não governamentais trabalham ativamente pela difusão do aborto, promovendo nos países pobres a adoção da prática da esterilização, mesmo sem as mulheres o saberem. Além disso, há a fundada suspeita de que, às vezes, as próprias ajudas ao desenvolvimento sejam associadas com determinadas políticas de saúde que realmente implicam a imposição de um forte controle dos nascimentos. Igualmente preocupantes são as legislações que prevêem a eutanásia e as pressões de grupos nacionais e internacionais que reivindicam seu reconhecimento jurídico. Então, o Brasil, como porta de entrada para o aborto na América Latina, foi crucial para as decisões desse projeto, né, de implantação do aborto aqui, principalmente no Brasil. Tá? No final, como é que isso começou a ocorrer, então, aqui na América Latina? Vamos ver. No final dos anos 80, a América Latina foi visitada por diversas vezes por profissionais da IWHC, o International Women Health Coalition, traduzindo, Coalizão Internacional Saúde da Mulher. Muitos desses profissionais já haviam participado do processo de elaboração do relatório da Fundação Ford sobre saúde reprodutiva. Eles chegaram então à conclusão que o Brasil seria o país que levaria toda a América Latina a legalizar o aborto. Graças a Deus, até agora estão sendo enganados, que quem começou agora foi a Argentina, por sua influência política e pela facilidade de criar e coordenar os grupos de pressão pró-aborto. Foram criadas, então, organizações que pressionariam as políticas públicas no Brasil, após um evento realizado por essa organização e a CPA, em 1993, no Rio de Janeiro. Como eles começaram, então, a financiar o aborto no Brasil? Bom, nos anos 90, a Fundação MacArthur despejou no Brasil 36 milhões de dólares para financiar e criar estratégias para a legalização completa do aborto no país.
Criou algumas ONGs e outras foram escolhidas para serem patrocinadas visando estes interesses internacionais. Entre elas, nós temos as ONGs assim: Casa da Cultura da Mulher Negra, Católicas pelo Direito de Decidir, a IPAS, a CFEMIA, Rede Feministas de Direitos Sexuais e Reprodutivos, CPA, Cunhã, Educação Sexual Liberal, ECOS, GTPOS, SOS Corpo, Gênero e Cidadania e a Temis. Algumas delas atuam para derrubar a questão moral do aborto, outras para implantar leis que facilitem um aborto legal, algumas são especialistas em lobby junto ao Congresso Nacional e outras para defender o aborto na área jurídica. Outras ainda para tentar conquistar a adesão popular pela mídia, muitas delas especialistas em manipular dados e pesquisas, enfim, entram em pontos estratégicos da sociedade brasileira. O médico que é ex-abortista americano, Bernard Nathanson, foi um dos fundadores da NADAL, em 1969. E hoje essa NADAL é a Liga Nacional do Direito ao Aborto nos Estados Unidos, tá? E ele foi, por 2 anos, diretor da maior clínica de aborto do mundo e compôs um núcleo que conseguiu a legalização do aborto nos Estados Unidos. Nathanson se transformou num dos maiores defensores da vida, um ativista pró-vida, quando após a chegada do ultrassom, ele fez a verificação da vida intrauterina. Ele abre o jogo e revela como fazem os abortistas, então, para conquistar a opinião pública e a aprovação das leis a favor do aborto. A primeira, eles utilizam uma tática de ganhar a simpatia dos meios de comunicação. A segunda, a tática de atacar o catolicismo. E a terceira, a tática de denegrir e suprimir toda evidência de que a vida se inicia na concepção. Então, são essas 3 táticas que eles utilizam, tá? O governo Lula contribuiu muito para isso, aqui no Brasil. Quando Lula assumiu o poder em 2003, ele e o próprio Partido dos Trabalhadores aderiram entusiasmadamente a este projeto. O movimento internacional pró-aborto contou com a aliança do governo brasileiro, do governo Lula, que deu passos concretos em direção para o aborto totalmente livre no Brasil. Em 2004, por exemplo, o então presidente Lula assinou do próprio punho o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, onde continha como prioridade, número 3.6, envolver o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, a fim de despenalizar o aborto. A então ministra, na época, Nilceia Freire, revelou a conversa pessoal dela com Lula e revelou a adesão pessoal de Lula e do Partido dos Trabalhadores pela legalização ao aborto. Em abril de 2005, o governo Lula comprometeu-se com a ONU em legalizar o aborto no Brasil. E isso está registrado no 2º relatório do Brasil sobre o Tratado de Direitos Civis e Políticos, apresentado ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, no número 45. Mais ainda, em maio de 2005, a Comissão da Secretaria para a Política das Mulheres do governo Lula, após um seminário com grupos pró-aborto da ONU, começou a defender não só a legalização do aborto, mas a própria inconstitucionalidade de qualquer criminalização do aborto no Brasil. Em agosto de 2005, o governo reconhece o aborto como direito humano da mulher. Entregou o Comitê da ONU para a eliminação de todas as formas de descriminalização contra a mulher, a CEDAW, documento que confirma essa declaração. Em setembro de 2005, o governo apresentou ao Congresso o projeto de lei 1135/91, de autoria do deputado José Genuíno, do PT, que propunha descriminalizar o aborto até o 9º mês de gestação e por qualquer motivo. Em abril de 2006, a discriminação do aborto foi oficialmente incluída pelo PT como diretriz do programa de governo para o 2º mandato do presidente Lula. O documento, intitulado Diretrizes para a Elaboração do Programa de Governo, foi oficialmente aprovado pelo PT e contém: o governo federal se empenhará na agenda legislativa que contemple a descriminalização do aborto. Em setembro de 2006, 4 dias antes do primeiro turno das eleições, em exatamente 27 de setembro, o próprio presidente Lula incluiu o aborto em seu programa pessoal de governo para o 2º mandato e se compromete em legalizar o aborto
para o aborto no documento intitulado Lula Presidente, Compromisso com as Mulheres, Programa Setorial de Mulheres, 2007-2010. Em setembro de 2007, no terceiro Congresso Nacional do PT, no documento intitulado Por um Brasil de Mulheres e Homens Livres e Iguais, o partido assumiu a descriminalização do aborto e o atendimento de todos os casos no serviço público como programa do partido, sendo o primeiro partido no Brasil a assumir a causa como programa. Em outubro de 2007, a então ministra Dilma Rousseff, em entrevista gravada em vídeo para a Folha de São Paulo, afirma ser um absurdo que no Brasil ainda não haja descriminalização do aborto. Em setembro de 2009, o PT puniu os dois deputados, Luiz Bassuma e Henrique Afonso, por serem contrários à legalização do aborto. Como o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, o governo Lula emplacou o discurso: legalizar o aborto é questão de saúde pública. Em fevereiro de 2010, o Partido dos Trabalhadores, o presidente Lula e a então ministra Dilma Rousseff afirmaram oficialmente, com assinaturas do próprio punho, o apoio incondicional ao terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH3, que eu ainda vou fazer uma aula só sobre esse PNDH3 para vocês, no qual se reafirmou a descriminalização do aborto, a retirada de símbolos religiosos das repartições públicas, a união civil homossexual, entre outros absurdos. Em junho de 2010, o PT e os aliados boicotaram a criação da CPI do aborto, que investigaria as origens dos financiamentos por parte de organizações internacionais para a legalização e a promoção do aborto no Brasil. Por temer ser revelado o financiamento das fundações internacionais que investem para que o aborto seja legalizado no Brasil, entre elas a Fundação Ford, Fundação Rockefeller, Fundação MacArthur, etc. O partido do governo não respeitou a própria Constituição do país, que declara o direito de todos à vida, não respeitou o Pacto de São José da Costa Rica, do qual é signatário, onde se confirma a vida começando na concepção. O Pacto de São José da Costa Rica é um pacto internacional, compromisso acima das leis nacionais, ficando abaixo apenas da Constituição Federal. Em julho de 2010, exatamente dia 16, o governo Lula assinou um documento chamado Consenso de Brasília, que propõe a liberação completa do aborto para todos os governos da América Latina. Em fevereiro de 2010, a presidente Dilma Rousseff coloca Eleonora Mennicucci, feminista e militante pró-aborto, como ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Ela que revelou ter feito inclusive um curso fora do país de abortamento por sucção. É duro, né? Eu ter que ler isso para vocês, mas essa é a nossa história, tá? Então, a população brasileira, como é que fica nisso? Bom, a gente sabe que a população brasileira, segundo a Vox Populi, 82% da população brasileira não aceita a legalização do aborto no país. E este número continua crescendo. Então, meus irmãos, eu peço a todos assim, vamos continuar na luta com essas informações que nós estamos obtendo aqui, né, no nosso grupo de estudos. E por Maria. Salve Maria, honra e força.